Presidente, eu quero falar de um outro tema e, claro, vou falar na segunda-feira sobre a Previdência, porque na terça teremos a votação aqui do segundo turno, tudo indica isso, pelos acordos formados pelos líderes da Casa. Na terça-feira votaremos e, claro, que eu vou trabalhar muito para convencer, dentro do possível, os senadores e senadoras em relação àqueles 6 emendas que apresentei e que, na hora do destaque, é um por partido, vamos ver para onde caminharemos, né? Tanto na questão da periculosidade, que é uma situação específica, nas aposentadorias especiais, no cálculo do benefício, na questão das pensões, no trabalho intermitente, a situação, inclusive, da mulher, que é uma das emendas que inúmeros senadores estão apoiando, e, ao mesmo tempo, aquela situação que eu acho gravíssima, mas vou explorar mais e vou aprofundar na segunda, que é a aposentadoria por invalidez. Mas, senhor presidente, nos últimos 11 minutos, eu quero dedicar aqui a importância do CNPq. Eu sei que alguns avanços já tivemos, e é sobre esse tema que eu vou falar, porque é fundamental o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Lá se vão 70 anos da criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. E o Brasil ainda patina na determinação institucional de investir na busca do conhecimento. É que o mundo todo faz. Envolvido hoje em condições imprevisíveis, seria mesmo conveniente celebrar esse aniversário? Eu entendo que sim. Já houve um grande movimento de todos aqueles que admiram, e a grande parte do povo brasileiro, o CNPq, e já algumas alternativas começaram a ser sinalizadas para que o CNPq continue vivo com a força que ele tem que ter para o bem de toda a nossa gente. Historicamente, a ideia de se criar uma entidade governamental específica para fomentar o desenvolvimento científico no país surgiu bem antes da criação do próprio CNPq. Desde os anos 20 do século passado, integrantes da Academia Brasileira de Ciências, ABC, cogitavam a ideia como consequência dos anos que sucederam à Primeira Guerra. Em maio de 1936, o presidente Getúlio Vargas enviou mensagem ao Congresso Nacional sobre a criação de um Conselho de Pesquisas Experimentais. O objetivo era a concepção de um sistema de pesquisa que viesse a modernizar e a incrementar especificamente a produção no setor agrícola na época. Com os anos, aperfeiçoou-se o modelo mediante a instalação de uma instituição governamental cuja principal função seria incrementar, amparar e coordenar a pesquisa científica nacional. Foi somente em 1949 que o presidente, então, Eurico Gaspar Dutra, nomeou uma comissão especial para apresentar o anteprojeto de lei sobre a criação do Conselho de Pesquisas. Finalmente, a lei de criação do CNPq se tornou realidade a partir de 1949, ocasião na qual se definiram parâmetros mais precisos sobre a produção da pesquisa no Brasil. Mais detalhadamente, o presidente Dutra sancionou a lei de criação do Conselho Nacional de Pesquisas como autarquia, vinculada à presidência da República, consolidando sua condição metafórica como a lei áurea na pesquisa do Brasil. Senhor presidente Exalci, considerando todo esse histórico, é forçoso enfatizar a importância, forçoso e importante, que se coloque a importância do CNPq para a ciência, para a produção científica brasileira e para o desenvolvimento econômico e social do Brasil como fonte geradora de emprego e de qualidade de vida para toda a nossa gente. Por isso mesmo, provocou espanto a atitude do governo federal, num primeiro momento, de anunciar cortes dramáticos no setor de pesquisa e ciência no país, coisa que já está mudando. Graças ao movimento do Congresso, da sociedade organizada, o governo já está
mudando essa posição e, por isso, eu faço esse registro. Ao mesmo tempo que eu alerto, eu faço o registro que o governo já está apontando para mais verbas para o CNPq. Embora, nas últimas semanas, o Ministério da Economia tenha tirado do contingenciado recursos para o pagamento de bolsa de pesquisa, professores, alunos e investidores, tem sido fortemente afetado por uma trágica política que asfixiaria a ciência. Abro parêntese. Por causa do bloqueio de recursos, a CAPES cortou até agora 7.590 bolsas de pesquisas, o equivalente a 8% do que havia no início do ano. Mesmo após esse movimento, o órgão ainda enfrenta um congelamento de 544,9 milhões, que para a CAPES, para a CNPq, é muito importante, 549 milhões no ano. O órgão ainda perde metade do orçamento em 2020, segundo proposta encaminhada ao Congresso pelo governo, que eu entendo que aqui poderá ser melhorada. Sai de 4,25 bilhões, segundo o valor autorizado para 2019, para 2,20 bilhões no ano que vem. O MEC afirma que já garantiu mais 600 milhões e para o que vem aí. E a CAPES tem tentado convencer deputados a construir uma emenda parlamentar de mais 300 milhões, que eu espero que o objetivo seja atingido. O próprio Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação reconhece que o remanejamento de recursos originalmente previsto por ações junto ao CNPq tornou-se imperativo. Contudo, para efetuar o pagamento aos bolsistas, ainda havia necessidade do Ministério da Economia autorizar o repasse, elevando a iminente possibilidade de gastos do Conselho. De acordo com os dados divulgados pela imprensa, no final de agosto, o CNPq já havia esgotado o exíguo orçamento previsto para o ano de 2019. Com isso, o comando do órgão, do respectivo Ministério e a comunidade acadêmica passaram a reivindicar a área econômica do governo a suplementação de recursos de modo a assegurar o custeio das bolsas. É bem provável que, por força das pressões exercidas e do diálogo mantido, no apagar das luzes de setembro, o Ministério tenha, então, anunciado o remanejamento de recursos para o pagamento de um mês no total de 82 milhões de reais. Entretanto, o rombo anual do orçamento do CNPq chega ainda aos 330 milhões de reais. Retirado, já foi anunciado, ainda permanece a necessidade da complementação dos 240 milhões de reais da verba do órgão. Sem exagero retórico, para os demais meses do ano, ainda resta a dramática dependência da liberação do Ministério da Economia, que eu espero que essa liberação efetivamente aconteça. Vale recordar que no início do mês passado, os próprios dirigentes da pasta, em audiência no Congresso, declararam com todas as letras que não havia garantia de complementação do orçamento do Conselho até o fim do ano. Quadro este que eu espero realmente que mude. Senhor presidente, Isalci Lucas, o impacto dessa insegurança institucional que vigora sobre a produção científica é grave. Para se ter uma ideia da situação, a falta de perspectiva sobre o repasse das verbas relativa às bolsas fez com que o Conselho chegasse ao ponto de suspender a seleção de bolsistas para julho. Tal decisão gerou reação de entidades da comunidade científica. O Fórum Nacional de Diretores de Faculdades, Centro de Educação, equivalentes das universidades públicas brasileiras e a Associação Nacional de Pesquisadores de Financiamento da Educação, avançou na linha de criticar essa posição e buscando alternativas, claro, com a pressão que é legítima, mas também com muito diálogo. No cálculo dos especialistas, nada menos que 70% das pesquisas em andamento em editais poderão ser afetadas. No meio desses dois programas se destacam, pela relevância, a premência no ambiente acadêmico. Se de um lado o edital universal, que financia pesquisa para todas as áreas de conhecimento e compreende todos os estados, é alvo certo. De outro, os Institutos Nacionais de Ciências e Tecnologias, chamados INCTS, já foram selecionados como futuros prejudicados, se nada for feito com corte financeiro, que eu estou esperançoso que essas mudanças aconteçam rapidamente, de forma positiva, para fortalecer a ideia matriz
do nosso CNPq. Não custa nada lembrar que, atualmente, esses institutos representam linha de ponta no rol de programas científicos no Brasil. Trata-se de iniciativas que respondem, por exemplo, por importantes resultados alcançados, por exemplo, na saúde pública, como descoberta de um novo conceito antiviral eficaz contra o vírus da Zika e outros vírus transmitidos por mosquitos. Senhor presidente, o processo de desintratação do CNPq, infelizmente, já vem não só desse governo, também do governo anterior, quando o orçamento de 2018 para o órgão foi sofrido de um corte drástico. Na época, foi estimada uma redução equivalente a 25% em comparação a 2017. Vale frisar que, segundo os números do próprio CNPq, durante os anos 2003 e 2015, a entidade havia tradicionalmente trabalhado com orçamento satisfatórios. Em outros termos, o panorama atual de corte do recurso, tanto para o Ministério da Educação como para o CNPq, desperta preocupação. E, Vossa Excelência, eu sei, como relator junto ao orçamento desse tema da educação, não está medindo esforços para buscar as devidas soluções. E vou terminando, senhor presidente. O fato novo que começa a ganhar contorno bastante vívido consiste na postura da confrontação absoluta, que poderá ser a pauperização dos recursos. Aí, senhor presidente, eu sei que nós temos outra audiência aqui às 10, eu vou para a última parte do meu pronunciamento, para permitir, claro, que outros senadores também usam a palavra. Mas esse pronunciamento foi construído em parceria com a consultoria da Casa, especialista do CNPq, que, no final, fazem as seguintes recomendações. É importante, diz aqui Muniz, que é também presidente da Associação de Servidores do CNPq, é a última folha, senhor presidente. Senhor presidente, em suma, tais suspensões orçamentárias têm caráter temporário, segundo ele, apenas por força da validade do referido decreto, refletindo claro e definitivamente a falta de verbas para atender essa demanda tão importante da nação brasileira. Infelizmente, não por acaso, a crise é repercutida internacionalmente pelas mais recomendadas revistas da literatura científica mundial, que com isso querem ajudar para apontar recursos para sairmos dessa situação. Mas, infelizmente, a incapacidade de negociação, ou mesmo de reflexão, autocrítica por parte daqueles que dirigem no governo esse espaço, precisa que seja revisto essa posição. Enfim, nesse quadro adverso, o CNPq tem que ser defendido, preservando suas funções histórica de balizador da produção científica no país. Graças a essa imperiosa posição institucional, deve-se também preservar seu papel como instaurador de critérios no planejamento estratégico, na produção intelectual dos docentes e na qualidade da adequação das teses e dissertações. Vida longa ao nosso CNPq, vida longa à educação no nosso país. Todos nós, toda vez que somos chamados a falar sobre qual a saída do nosso país, nós sempre diremos, pode ter certeza, e eu reafirmo outra vez, a saída é educação, educação, educação e educação. É via educação que a gente combate a miséria. É via educação que a gente melhora a qualidade da saúde do nosso povo. É via educação com os novos tempos. E aqui foi aprofundado a questão da tecnologia, é que nós estaremos aptos a buscar outros espaços no emprego, no mundo de trabalho.